É o texto de Malaquias, capítulo 4, e verso 6. Eu queria falar de grandes homens da Bíblia. Queria falar de grandes personagens com seus filhos. Davi tem uma história linda e tem uma história cheia de lições com seus filhos. Queria falar sobre ele, mas aí tinha esse texto aí, ó, que não cabia em nenhum dos personagens. Aí sabe que personagem que esse texto coube? No personagem do pai. E aí o texto diz assim, ó: e ele converterá o coração dos filhos, dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Queria orar com vocês sobre esse texto. Feche os olhos, por favor. Pai querido, aqui está a Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra que fala em nossas vidas, em nossos corações. E a Tua palavra, ela é apta e ela é eficaz para separar os nossos pensamentos das nossas emoções. E ela penetra até o fundo da nossa alma e extrai aquilo que está no nosso íntimo. Portanto, Senhor, usa a Tua palavra nessa noite. Usa a Tua palavra para edificar as nossas vidas. Usa a Tua palavra para trazer uma mudança nas nossas vidas. Mas acima de tudo, que a Tua palavra seja exaltada nessa noite. No nome de Jesus. E aí, eu queria falar sobre grandes heróis. E tinha esse texto, que ele converterá o coração dos pais aos filhos. E na consequência, o coração dos filhos será convertido ao coração dos pais. Porque se isso não acontecer, a nossa terra será ferida. A nossa terra será amaldiçoada. Hoje, nós podemos ver ao nosso redor, nem tão longe, como as famílias andam. Brigas, destruição, até mesmo morte entre as famílias. Sabe por quê? Falta conversão. E a conversão começa com os pais, no coração dos pais. O coração dos pais tem que se converter ao coração dos seus filhos. E a consequência, o coração dos filhos será convertido ao coração dos seus pais. E às vezes nós não queremos esse caminho. Às vezes nós queremos que o coração do nosso filho se converta ao nosso coração. Então, como eu falei para vocês, quando eu comecei a ler, e estudar, e pesquisar, e lembrava daquelas 3 belezinhas que eu tenho ali, eu vi como Deus trabalhou na minha vida. E como hoje eu posso falar para vocês de uma experiência minha, de vida, com as minhas filhas. Como Deus converteu o meu coração. É fácil? Nada. É nada, ainda mais quando fala com os filhos. Mas Deus trabalha. E Ele faz. Mas como é que eu posso converter o meu coração ao coração dos meus filhos? De que maneira isso pode ser feito? Nós como pais, a maioria dos homens, pais, eu, por exemplo, tem aquele pensamento que eu estou certo. Não é assim, homens? Não é assim, pais? Os homens ficam tudo quieto, né? Mas as mulheres ficam tudo assim. Nós homens temos aquele pensamento: eu estou certo. O que eu penso é o correto. Ponto. E é por isso que o nosso coração
precisa ser convertido. Aí eu anotei algumas coisas, não é uma ordem, mas uma coisa que nosso coração precisa converter ao coração dos nossos filhos. Quando eu falo dos filhos, vocês podem imaginar, desde o pequenininho de colo até o casado com os filhos. Essa experiência com nossos filhos vai a vida inteira. Acaba, Solange, a experiência com os filhos, pastor Solange? Não acaba. As preocupações com os filhos, sabe o que acontece? Elas só mudam de idade. Depois que eles casam, aí sim é que a gente se preocupa mais ainda. Não acaba nunca. Mas a primeira coisa que nós precisamos converter nosso coração é ter tempo com os nossos filhos. Ter tempo com nossos filhos. Mas não é um tempo qualquer. Nós temos tempo para o trabalho. Nós temos tempo para o ministério. Nós temos tempo para nosso lazer. E a esposa cobra tempo. Nós arrumamos um tempinho ali e falamos que estamos dando tempo para a esposa. E muitas vezes tempo com nossos filhos. Tempo de companheirismo. Tempo de olhar nos olhos dele e poder sentir qual é a sua necessidade, filho. Esse tempo nos falta. Tudo que eu estou falando com vocês, eu estou falando baseado na minha experiência, viu? Não é de outra pessoa, não. Na minha. 3 filhas. As 3 saíram no mesmo lugar, acreditam? Mesmo pai, mesma mãe. Mas como são diferentes uma da outra. Uma é parecida com a mãe. Tem uma outra que é parecida comigo. E é a que dá mais trabalho. Acreditam? Porque eu vejo as minhas coisas nela. E as coisas que eu não gosto. Eu acho que é porque são minhas, né? E a gente confronta. E tem uma outra que é assim, uma mistura das duas. Mistura da mãe com a mistura do pai. São diferentes. E meu coração não pode se converter somente a uma. A uma maneira de um, a uma maneira de outro, uma maneira da outra. E primeira coisa, tempo. Um tempo de qualidade. Um tempo específico. Um tempo de entender quais são as necessidades do seu filho. Talvez a gente não tenha coragem de perguntar para ele. Porque não temos essa liberdade com nossos filhos. De sentar com ele de 4 anos, de 5 anos. Ou talvez nosso filho de 17, 20, 23, 28. E perguntar para ele, filho, qual é a sua necessidade? No que eu posso te ajudar? E às vezes vai ficar aquele espaço vazio. E só o barulho dos grilinhos. Porque nós não temos ainda esse relacionamento com nossos filhos. Precisamos de um tempo de qualidade. E a Bíblia destaca, nos ensina esse tempo de qualidade com nossos filhos. Vocês acreditam? Tudo tem resposta na Bíblia. Tudo. E um tempo de qualidade com nossos filhos está lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 6 ao verso 9. Tem muitas coisas que eu estou falando que para a mulher é mais fácil ela fazer. Para a mulher é mais fácil sentir a necessidade do filho. Para a mulher é mais fácil conversar com o filho. E talvez para o homem é um pouco mais difícil conversar com seus filhos. É um pouco mais difícil perceber as suas necessidades. Mas lá em Deuteronômio capítulo 6, do verso 6 ao 9, fala como tem que ser o nosso tempo com nossos filhos. E ele separa, esse texto separa
um tempo que nós temos que ter com nossos filhos. Fala um tempo específico. E fala assim, ó, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quanto tempo nós temos que ter com nossos filhos? O texto diz: tempo inteiro, o tempo integral, todo tempo, o tempo todo. É tempo de ensinar nossos filhos. Sabe, e essa é uma função nossa, pai. A mãe faz, sabe por quê? Porque nós somos negligentes, não fazemos. Ensinar a palavra do Senhor aos nossos filhos é função do pai. Mas como a mãe já começou a fazer, a gente deixa, né? Ela faz tão bem. Ela está sempre perto, ela faz. A gente deixa. O pai fica só naquela posição assim, ó. Não sei se vocês já ouviram isso na casa de vocês. Quando o teu pai chegar, ele conversa com vocês. Não é assim? É o pai. Porque o pai sempre está certo. O pai sempre tem razão. Mas o pai tem que ser companheiro. Tem que estar o tempo todo ao lado, ensinando, mostrando o caminho. Desde a manhã, desde o levantar, ao sentar, ao caminhar, ao deitar, o tempo todo. O pai é quem ensina, o pai é quem mostra, o pai é quem instrui o filho. Esse é o papel do pai. Tempo com nossos filhos. Quando começamos a ter tempo com nossos filhos, nós começamos a converter nosso coração ao coração dos nossos filhos. E por consequência, o coração dos nossos filhos começa a se converter aos nossos corações. Mas mais que tempo, eu como pai, eu preciso ser um exemplo para os meus filhos. Um exemplo. Os nossos filhos veem em nós, pai, o homem. Nós somos o primeiro super-herói dos nossos filhos. O pai é o primeiro super-herói. Primeiro. O pai é aquele que o filho acha o máximo, desde pequenininho. Depois, quando vai crescendo, por causa de nossas atitudes, vai mudando essas ideias. Mas no início, nossos filhos acham o pai o máximo. Eu me lembro de uma experiência, acabei de lembrar agora essa experiência. Há muitos anos atrás, não sei quantos, nós estávamos num acampamento, num encontro de casais da comunidade. Eu lembro que tinha um toboágua muito grande. A minha filha Aline, que é a mais velha, ela era pequena. E aquele toboágua era muito alto, mas muito alto. E ele terminava dentro de uma piscininha ali, né? E muitas crianças com medo. E a Aline falava assim: se meu pai me segurar, eu vou. E todo mundo falava: não vai, é muito alto, não vai. Ela falou: não, se meu pai ficar lá embaixo, eu vou, porque meu pai me segura. Meu pai não deixa eu cair, eu vou. E eu falando assim: não vai, pelo amor de Deus, não vai. Não vai, não precisa, não vai. E ela foi. Mas ela ficou lá esperando eu ficar posicionado na frente daquele escorregador imenso. E ela foi. E quando eu estava lá, ela desceu pelo toboágua. Porque o pai estava lá esperando. É o primeiro herói dos nossos filhos.
somos nós, pai. Primeiro. Mas depois, esse super-herói tem tantas ocupações. Esse super-herói arruma tantas coisas para fazer, que começa a perder tempo para nossos filhos. E começamos a deixar, às vezes, de ser um exemplo na vida dos nossos filhos. E tem um texto que nos ensina como ser exemplo para os nossos filhos, para que possamos nos converter o coração dos nossos filhos. Texto de Provérbios, capítulo 22, verso 6. Diz assim: instrui o menino no caminho que ele deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Esse texto é muito conhecido entre nós, mas esse texto tem uma coisinha ali que faz toda a diferença entre o sucesso e o fracasso na aplicação desse texto. Tem um detalhezinho nesse texto que faz toda a diferença entre eu ser o exemplo e eu não ser exemplo na vida do meu filho. O texto diz assim, instrui o menino no caminho que ele deve andar. E não diz assim, instrui o menino o caminho que ele deve andar. Quando diz instrui o menino no caminho, é o pai no caminho junto com o menino. Eu me lembrava hoje pela manhã, né? Quem tem mais de 25 anos deve lembrar isso. E aí não precisa mais, né, ver a idade, é só mais 25 anos. A gente não tinha um GPS algum tempo atrás, né? Nós não tínhamos GPS. Então a gente ia para algum lugar que não conhecia, e a gente ia lá no... Já tinha até o Google, tá? Já era, não é tão antigo assim. Mas a gente imprimia um mapa. Vocês lembram disso? Imprimia lá um mapa do lugar que a gente queria ir. Tinha a rua. Imprimia um mapa. Sucesso! Nós temos um mapa. Vamos! Né? Tudo baseado na minha experiência, tá? E aí, com o mapa na mão, o lugar eu não sei onde é, mas eu tenho um mapa. Não é? Então eu sei para onde eu vou. Correto? Então eu dirigindo o meu carro, o mapa vai com quem? Com a esposa, com a Neuza. Está na mão dela o mapa. E aí é só seguir viagem. Tranquilo. Temos um mapa, sabemos para onde vamos. O carro tem gasolina, está tudo perfeito, vamos embora. E está lá o mapa. E aí, o mapa está assim, para essa direção. Só que a esposa está com o mapa de ponta cabeça. E aí, você não chega nunca. Você sabe o caminho. E está ali, o caminho é esse. É esse o caminho. Mas está no mapa. Você tem que saber ler o mapa. Ao contrário do GPS. E outro dia eu estava até com medo do GPS, vou falar a verdade para vocês. Porque, eu não sei alguns de vocês, mas, eu coloco o GPS lá, o endereço, mas até onde eu sei o caminho, eu ignoro o GPS. O GPS não quer dizer nada para mim. Até onde eu sei, o GPS, filho, é uma mera formalidade. Então ele fica... A 200 metros vira à direita. Mas eu sei que não é melhor virar à direita. Eu não viro. Eu vou embora. Não sei o que. Não viro. Aí chega a hora que o GPS começa. A 100 metros, vire à direita. A 50 metros, vire à direita. Aí ele fala assim, agora, vire à direita. Eu tenho a impressão que o GPS vai pegar o volante da minha mão. Mas se você seguir o GPS, algumas vezes, algumas versões que não é atualizadas, você acaba errando. Mas 95% das vezes, 99% das vezes, se você seguir o GPS, você se perde? O GPS dá o passo a passo. O GPS mostra onde tem trânsito, onde tem radar. O GPS fala assim, buraco à frente.
E tem um GPS, minhas filhas me criticam por causa disso, sabia? No Waze, que você pode gravar qualquer voz, não é? Já viu isso? Eu gravei a minha. Vou ficar andando com os outros falando para mim? Eu não obedeço mesmo. Eu gravei a minha voz no Waze. Eu tenho a minha voz lá. Então ele está lá. Vire à direita. A minha voz. Você pode fazer isso. Eu gravei minha voz. Mas o GPS, eles nos mostram o caminho. E é mais fácil. Assim, é o pai com seu filho. Quando ele está no caminho, porque o GPS vai no caminho com a gente. O mapinha vai seguindo ali. Se você sair fora, aí começa a recalcular tudo. E o GPS fala assim, ó, recalculando rota. Vocês já estão pensando, eu não vou emprestar minha voz para vocês, não adianta. E o pai, junto com seu filho, no caminho. Ele está junto. Se errar o caminho, que pode acontecer, o pai está junto. Nós erramos, filho. Vamos voltar. Vamos recalcular essa rota. Pegamos o caminho mais comprido? Pegamos, mas estamos juntos. Vamos aproveitar. O bom, como diz o ditado, né? O bom da viagem é aproveitar a viagem. É o que estamos dizendo? Então, junto, no caminho. E quando nós ensinamos nossos filhos no caminho, tudo acaba dando certo. Acabam chegando no destino. E o que acontecer no caminho, nós estamos juntos. Não é nosso filho, nem somos nós. Juntos. E caminhando junto com nossos filhos, ensinando eles no caminho em que eles devem andar, nós começamos a converter o nosso coração ao coração dos nossos filhos, sendo exemplo para eles. Nós começamos a converter nossos corações aos corações dos nossos filhos. E isso, essas duas últimas aqui que eu vou falar, os pais têm uma dificuldade muito grande. Eu sei, não só por minha experiência, mas por algumas outras. Uma das coisas que o pai tem que ser para converter seu coração com os seus filhos é o pai ser um intercessor pelos seus filhos. Interceder pelos seus filhos. Mas sabe o que acontece conosco, homens? É que as mulheres fazem isso sempre, né? O tempo todo. As mulheres estão sempre intercedendo por nós. Até participam das mulheres intercessoras. Então estão sempre intercedendo. E aí, nós homens, como as mulheres estão sempre intercedendo, nós damos aquela encostadinha na nossa caixa do nada, né? E damos aquela relaxada. Minha esposa sempre intercede para nossos filhos. Mas a Bíblia nos ensina que é papel nosso, do homem, interceder para nossos filhos, apresentar nossos filhos a Deus. Nós queremos apresentar um Deus para nossos filhos, mas nunca apresentamos nossos filhos diante de Deus. Nunca colocamos nossos filhos na presença de Deus. Nunca entregamos nossos filhos na presença de Deus. Jó fazia isso. Ele apresentava seus filhos diante de Deus. Tem como a gente colocar aí, Rafinha? Jó, capítulo 1 e verso 5. Já estamos terminando, viu? Rapidinho. Vamos terminar, que eu quero orar com vocês. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava. E levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia a Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó orava todos os dias pelos seus filhos. E Jó orava, sabe? Talvez, se eles pecaram, Senhor, perdoa eles. Jó orava no presente,
e orava pelo futuro de seus filhos. Ele apresentava todos os dias seus filhos diante do Senhor. Todos os dias. Todos os dias. E quando eu lia isso, Jó apresentava seus filhos todos os dias diante do Senhor. Todos os dias. Inclusive no sábado. Inclusive no domingo. Inclusive na segunda-feira. Até na terça ele orava pelos seus filhos. Quarta-feira, dia de futebol, Jó orava pelos seus filhos. Na quinta-feira também. E assim na sexta. Todos os dias. Todos os dias. Sabe quando nós oramos? A maioria de nós, a maioria, não. Tem aqueles que oram todos os dias. Mas nós oramos, costumamos orar, quando algo dá errado. Nós costumamos interceder pelos nossos filhos. Pais, estou falando com pais. Nós costumamos interceder pelos nossos filhos quando deu errado. Deu errado. Não deu certo. Precisamos orar. Jó, ele orava antes de acontecer. E apresentava seus filhos diante de Deus. É uma lição que nós precisamos aprender para converter nosso coração ao coração dos nossos filhos. Mas também tem uma outra coisa que é muito importante e muito difícil para nós homens. Para nós como homem, muito difícil. São duas coisas essenciais. É perdoar nossos filhos e também pedir perdão. Perdoar e pedir perdão. Na verdade, eu não sei o que é mais difícil. Eu não sei o que é mais difícil. Se é mais difícil perdoar, ou se é mais difícil pedir perdão. As duas coisas são essenciais, importantes e determinam se nós ganhamos, se nós convertemos o nosso coração aos nossos filhos e o coração deles se converte ao nosso ou não. Perdão com os nossos filhos determina nosso sucesso ou nosso fracasso. Sabe por quê? Nossos filhos, apesar de serem daquelas carinhas bonitinhas que elas têm ali, eles vão errar conosco. E por outro lado, nós como pais, cheios de sabedoria, de razão, de entendimento, e sempre estando certo, vamos errar com nossos filhos. E nós precisamos converter o nosso coração ao coração dos nossos filhos. Quando nós negligenciamos ou temos tempo com nossos filhos, nós colhemos isso ao longo de um tempo. Quando nós somos exemplos para nossos filhos, ou não somos exemplos para nossos filhos, talvez possa demorar algum tempo para a gente perceber isso e notar isso. Quando nós intercedemos pelos nossos filhos, Deus pode resolver na hora ou ao tempo dele. Agora, quando nós perdoamos os nossos filhos, quando nós liberamos perdão para os nossos filhos, o mal é quebrado na hora. A barreira é quebrada na hora. O inimigo é derrotado na hora. Quando nós pedimos perdão, o inimigo é derrotado na hora. Não há tempo. É automático. É instantâneo.
Mas nós só conseguimos isso se nós formos lá para o acampamento de mulheres. Aí nós conseguimos. As mulheres essa semana falaram sobre ter um novo coração. E o meu coração, velho, não pode se converter ao coração do meu filho. Eu, cheio de razão, não posso me converter ao coração do meu filho. Eu preciso esquecer tudo que eu sei, todas as minhas razões, para conquistar o coração dos meus filhos. Pai, você precisa esquecer tudo o que você sabe, todas as suas razões, todos os seus achismos, para se converter ao coração dos seus filhos. E aí a consequência é fácil. O coração dos nossos filhos vai se converter aos nossos corações. E a palavra vai se cumprir. E a nossa casa, a nossa terra, não será ferida com maldição. Nós vamos escolher a bênção do Senhor. Mas para isso, nós precisamos acreditar e pedir e estar incluído na cruz que passa lá por Ezequiel 36, 26. Tem um texto, Rafinha. Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Se eu fosse perguntar aqui, as mulheres poderiam citar de cor, né? Mas o texto diz assim, ó: também vos darei um novo coração, e porei dentro de vós, Pai, um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Se não passarmos primeiro por isso, nós nunca vamos converter o nosso coração ao coração dos nossos filhos. Mas não é impossível. E eu vou falar para vocês. E o resultado disso, a experiência disso, é algo que não tem como contar. Não tem como pôr em palavras. Mas Deus faz todas as coisas ao seu tempo. E hoje, Ele está nos alertando para isso. Precisamos converter o nosso coração ao coração dos nossos filhos, para que o coração deles seja convertido aos nossos corações, e a nossa casa não seja ferida com maldição. É sério, e começa conosco, começa com o Pai.